Juntos, vamos tecer uma rede de amor que transcende os limites do tempo e do espaço, unindo corações em uma jornada de conexão universal. Portanto, a minha pergunta é: deveríamos acreditar que as qualidades do vegetarianismo, do não-alcoolismo, do celibato, praticá-las para que o nosso corpo fique em boas condições, de forma que esse cria de 11 minutos seja mais eficaz? Veja, isso é o que eu venho dizendo sempre. Porque até mesmo comer é um valor moral. O alimento é sobre o corpo. Nós devemos comer o que é adequado para este corpo. Mas neste momento você está falando sobre transformar o alimento num hábito. Eu quero lhe dizer que não existe tal coisa como bom hábito ou mau hábito. O hábito significa que você está funcionando inconscientemente. Se você está funcionando inconscientemente, isso é uma coisa ruim, porque a coisa toda sobre ser humano é que somos capazes de fazer as coisas conscientemente. Essa é a beleza de ser humano, que nós podemos fazer tudo conscientemente. O que um animal faz inconscientemente, nós podemos fazer a mesma coisa conscientemente. Podemos comer inconscientemente ou podemos comer conscientemente. Podemos respirar inconscientemente ou podemos respirar conscientemente. Tudo o que nós podemos fazê-lo conscientemente. No momento em que fazemos algo conscientemente, de repente aquele ser humano se torna muito refinado e maravilhoso. Simplesmente porque alguém anda e fala conscientemente, ele não se torna um ser humano belo? Sim ou não? Isso é tudo. Então, por que é que estamos tentando desenvolver hábitos como se isso fosse uma coisa boa? Hábito significa realidades fixas, em que você não precisa pensar. Você se levanta de manhã e aquilo acontecerá com você. Não tente automatizar sua vida. Isso não é eficiência, essa é a eficiência da máquina. Este aqui deveria funcionar inteligentemente e conscientemente. Ninguém está esperando que isso funcione como uma máquina. Portanto, sobre a comida e outras coisas, o alimento deve ser adequado para o corpo para o qual nós nos alimentamos. É para o corpo. Isso é um material de construção para este corpo, a comida que você come. Qual é a comida adequada? Infelizmente está tudo bagunçado neste momento. Tradicionalmente nós comíamos muito sensatamente neste país. Mas esses 1000 anos de invasões trouxeram outros tipos de culturas alimentares. E hoje a dieta nacional é pizza ou macarrão. Qual deles eu não sei, ambos estão competindo. Portanto, nós estamos perdendo o nosso bom senso sobre comida. Definitivamente é hora de ver qual é a coisa mais adequada. Se eu entrar nesse assunto sobre comida, é um processo muito longo. Mas você deve fazer experimentos com a comida. Não apenas através da língua, mas através do corpo. Você come algo hoje e vê. Apenas aprenda a observar o quão ágil e o quão ativo o seu corpo se sente após comer aquele alimento. Se ele se sentir como se quisesse ir para o túmulo, aquilo não é uma boa comida. Se ele se sentir como se quisesse estar vivo depois de comer aquilo, exceto café, porque é um estimulante. Se você comer comida e o seu corpo se sentir muito ágil e vivo, isso significa que aquele é um bom alimento, o corpo está gostando. Se você comer alguma coisa e ele se sentir entorpecido, isso significa que ele não está gostando. Ele está tendo dificuldades com ela, é por isso que ele se sente entorpecido. Portanto, apenas baseado nisso existe muito... Quero dizer, esta é uma maneira muito simplista de se colocar isso. Não é sobre lavar a sujeira na sua pele, mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece. Alinhado com suas orelhas, aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria. Uma vez que a sua estrutura celular é recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito tempo. Na maioria das línguas indianas, no uso popular, a palavra hatha significa ser irredutível. Essa é uma qualidade que você precisará. Seu corpo diz, chega, já basta. Mas você é irredutível? Isso é Hatha Yoga. A sua mente diz, eu desisto, não posso mais fazer isso. Mas você é irredutível, você simplesmente faz. Portanto, Hatha Yoga é sobre criar um corpo
que não será um obstáculo na vida da pessoa. Ele se tornará um passo adiante, mas não um obstáculo, não um bloqueio no progresso de uma pessoa desabrochando em sua possibilidade suprema. Então, dicas simples. Eu não sou conhecido por dar dicas. Que má reputação eu tenho. Mas dicas simples. Na cultura iógica, um chuveiro não existia chuveiro. Banho sempre significava mergulhar no rio. Eles sempre iam para o rio, mergulhavam, saíam e pronto. Se você fizer isso, seus músculos serão bons. Então, uma maneira alternativa de fazer isso é... Normalmente, nas nossas casas, o balde que nós usamos para despejar água é desse tamanho. Tem pelo menos 4 litros de água. Se você fizer isso, o corpo todo, ou seja, sempre, eu quero dizer, eu não insistirei nisso para as senhoras, seus penteados e tudo mais, mas sempre um banho significa que o primeiro balde de água é na sua cabeça, sempre. Colocar água fria no seu corpo irá transferir o calor para o seu cérebro muito rapidamente. Isso não deve acontecer. Então, é por isso que aqueles que não querem molhar o cabelo, ao menos deveriam pegar um pouco de água fria e colocar. Você sabe, tem um ponto aqui, alinhado com suas orelhas. Aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria, imediatamente você verá um certo resfriamento acontecer na região da cabeça. Depois disso, você pode tomar banho só com o corpo. Mas fora isso, você sempre, o primeiro balde de água é sobre sua cabeça, não em seu corpo. Portanto, o que você faz é, você enche o balde e... Essa é a melhor maneira de fazer isso pela manhã. O corpo deve ficar imerso na água, de modo que você esteja tentando criar a simulação de um mergulho no rio, ok? Ao mesmo tempo, todo o corpo deve estar, pelo menos a pele deve ser coberta de água ao mesmo tempo. Não aqui, 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 ali, 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 sabe? Se você derramar água, o corpo todo, o corpo deve achar que você está dando um mergulho. Então, se você despejar assim, haverá um certo resfriamento no sistema e os músculos se tornarão muito flexíveis. O chuveiro pode fazer isso com você. Se o chuveiro for forte o bastante, ou pelo menos se o volume de água for bom o suficiente, o chuveiro pode facilmente fazer isso. É sempre melhor usar água que seja ligeiramente mais fria do que a temperatura do ambiente. Basta um certo volume de água fluir sobre você ou estar imerso em uma água mais fria que a temperatura ambiente. Porque, se isso acontecer, uma coisa que acontece na superfície é que as células epiteliais se contrairão. Quando elas se contraem, elas abrem todos os poros. Os poros entre as células se abrirão. As próprias células têm poros. Nós não queremos que estes se abram. Eles abrirão se você os colocar em água morna. Se você mergulhar seu corpo em uma banheira de água quente, as células se abrirão e absorverão a água. Isso nem sempre é uma coisa boa de se fazer. Você coloca o corpo em água fria, as células se contrairão, os espaços intermediários se abrirão, e isso é importante para praticar yoga. Porque nós queremos que a estrutura celular do corpo seja recarregada com uma dimensão diferente de energia. Se as células se contraem e permitem espaço, e daí você pratica seu yoga, então a estrutura celular do corpo é recarregada.
O motivo pelo qual uma pessoa parece estar muito mais viva do que a outra é, essencialmente, por causa disso. E, uma vez que sua estrutura celular está recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo. Enquanto as pessoas estão pensando por que o velhote ainda não está morto, você continua se sentindo como se tivesse 25 anos. Sadhguru, qual é a sua visão sobre como a religião e os sistemas de crença, você sabe, estão moldando os princípios morais de liderança? Veja, as religiões do mundo trouxeram paz e trouxeram caos para as pessoas. Espalharam amor e espalharam sangue. É uma psiquiatria de baixo custo. Então, se você está pensando em se tratar de alguma forma, algum tipo de consolo para encontrar algum fundamento no qual se apoiar, tudo bem. Mas, quando você diz, eu sou um líder, ou quando as pessoas dizem, você é um líder, seja qual for a maneira que aconteceu com você, agora, a sua responsabilidade não é apenas com uma, mas com muitas vidas. Quando isso acontece, a pessoa tem que se esforçar para aperfeiçoar a sua percepção, não entrar em sistemas de crença de nenhum tipo. Não importa de onde isso vem, porque muitas pessoas têm sido arruinadas pelas Escrituras. Por mais sagradas que sejam, com todo respeito a elas, porque essas Escrituras são como constituições que são escritas por Deus ou por seus mensageiros. As constituições são boas apenas se nós pudermos criar emendas. Somente se nós pudermos modificá-las quando isso for necessário. Mas, se for uma palavra divina, você não pode alterar. Para gerenciar um ser humano, você não precisa de uma palavra divina. Porque aquilo a que nos referimos como divino é a base de nossa existência. Porque nós não criamos isso. A base de nossa existência é uma certa fonte que nós podemos chamar do que for. Nesse momento nós estamos usando a palavra divino. Essa dimensão tem sido propagada de muitas maneiras. As pessoas estão dizendo, Deus é amor. As pessoas estão dizendo, Deus é compaixão. As pessoas estão dizendo, Deus é paz. Mas a realidade é que ninguém realmente sabe qual a natureza da fonte da existência. Eles simplesmente ficam inventando essas coisas porque disseram isso em algum lugar, porque alguma autoridade disse. Talvez eu tenha dito isso, talvez um Krishna tenha dito isso, ou um Buda tenha dito, ou outra pessoa tenha dito. Quando você faz isso, você está cometendo um erro grave, ou seja,
você está fazendo a autoridade ser a verdade, não a verdade ser a autoridade. Se você mudar um aspecto fundamental dentro de você, que a verdade não é a autoridade na sua vida, a autoridade é a verdade na sua vida, então você desviou a sua consciência. Não existe espaço para o crescimento. Há apenas espaço para remendos e ajustes. Não existe crescimento genuíno porque você se desenraizou da fonte, a qual faz isso acontecer. Se existe uma inteligência aqui que pode transformar um pedaço de pão nessa máquina tão complexa de ser humano, não seria essa inteligência que você deveria buscar tocar? Se ela não estivesse dentro de você, eu não pediria para você fazer isso. Quando ela está pulsando dentro de você, você não deveria acessar essa inteligência? Se você quer saber qualquer coisa sobre a criação, não seria melhor você consultar o Criador? Então, em vez de nos voltarmos para dentro, nós estamos tentando encontrar todo tipo de soluções ad hoc, que podem funcionar de forma fragmentada, mas nunca funcionarão para a sua vida. Não irão significa que não irão. Não importa de onde você tirou. Você pode pegar slogans e slogans. As pessoas seguem entoando slogans. Alguns trechos retirados das escrituras, alguém diz isso, alguém diz aquilo. Todos os dias algum slogan está sendo na arena política, as pessoas estão gritando slogans. Todos os slogans religiosos, ok? Retirados das escrituras sagradas. Não é que eu não as respeite, mas alguns fragmentos nunca farão o todo. Você tem, digamos que, existe um fenomenal quebra-cabeça. Você encontrou 10 peças dele, de um quebra-cabeça de 1 milhão de peças. Você encontrou 10, 25 ou 100 peças. Aí você obteve alguma forma e pensou, é isso. Quão errado você pode estar? Você poderia estar mais errado do que isso? Assim, a percepção mental humana, o que está em nossa mente, o que está em nossos pensamentos, é simplesmente o que nós percebemos, através dos 5 sentidos. A própria natureza dos sentidos é tal que só conseguem perceber de forma fragmentada. Se você vê essa parte da minha mão, você não pode ver a outra parte. Se você vê essa parte, não vê a outra parte. Não apenas minha mão, mas se você pegar um grão de areia, você não consegue percebê-lo por inteiro. Portanto, isso é o que você está fazendo com cada aspecto da sua vida. Porque os órgãos sensoriais percebem tudo em partes, tudo em comparação. Isso é suficiente para sobreviver. Na minha percepção, quando alguém diz que é um líder, acredito que ele está além da sobrevivência. Ele quer fazer algo acontecer que está além de si mesmo e das pessoas que estão com ele. Se você puder gerenciar 1000 pessoas para criar algo que seja maior do que todos nós juntos, só assim a liderança existe. Caso contrário, tudo que você precisa é de um supervisor para garantir que elas trabalhem. De qualquer forma, elas vão fazer algum estúpido trabalho porque querem ganhar a vida. Eu não estou dizendo isso com desdém, mas estou dizendo que nós não devemos usar a palavra liderança. Ou se você quiser eliminar a palavra liderança, eu vou inventar uma nova palavra para isso. Mas, na minha percepção, um líder significa alguém que conduz você para um lugar onde você mesmo não teria conseguido chegar por conta própria. Já que você não consegue chegar lá por conta própria, então você está atrás de um líder porque ele leva você para um lugar onde você não consegue ir sozinho. Se ele leva você para um lugar que você consegue chegar por conta própria, por que diabos você precisa de um líder? Estou perguntando. Apenas faça suas próprias bobagens. Precisa se decidir? O que tem mais valor na sua vida? A liberdade ou as amarras? Por favor, eu gostaria de ouvir aquela palavra.
liberdade. Mas, quando você está livre, você se sente perdido? Quando você vai para as montanhas e está totalmente livre, isso é, sem ninguém em volta, sem nada ao redor, você está somente no espaço vazio das montanhas. Você não se sente livre, você pensa que está perdido. Portanto, para lidar com a liberdade, é preciso certa clareza e força. A maioria das pessoas não consegue lidar com a liberdade. Elas estão sempre tentando se amarrar, mas apenas falando de liberdade da boca para fora o tempo todo. Se você realmente as libertar, elas sofrerão imensamente. Então, esse é um problema evolucionário, no sentido de que os seres humanos estão desse jeito agora. Um pássaro engaiolado, se você mantiver um pássaro engaiolado por um longo período de tempo e depois um dia você remover a porta da gaiola, ainda assim o pássaro não voará. De dentro da gaiola ele vai protestar por não estar livre, mas ele não irá voar. A condição humana é exatamente essa. Para todas as outras criaturas, a natureza demarcou duas linhas, dentro das quais elas têm que viver e morrer, e é isso que elas fazem. Porém, somente para os seres humanos, existe apenas a linha de baixo, não existe a linha de cima. E é isso o que eles estão sofrendo. Se a vida deles também fosse fixa como a vida de cada uma das outras criaturas, eles não estariam estressados, eles não estariam ansiosos, eles não estariam com dificuldades de lidar com a sua própria inteligência. E é isso o que você, sem saber, está buscando. Você pode buscá-la na forma de relacionamentos, você pode buscá-la na forma de profissão, você pode buscá-la na forma de nacionalidade, etnia, comunidade, Deus, céu, inferno. Tudo o que você está tentando fazer é traçar uma linha artificial que não existe. Porque a liberdade requer coragem. A liberdade requer uma certa loucura. Se você é muito sensato, você não pode ser livre porque você permanecerá entre as duas linhas da lógica. Para ser livre, é preciso muita força. Que se você... Primeiramente, o que precisa acontecer se você quiser ser livre é... Você compreende que toda a experiência humana tem uma base química? Olá? O que você chama de alegria é um tipo de química, a angústia é outro tipo de química, o estresse é um tipo de química, a ansiedade é outro tipo de química, a agonia é um tipo de química, o êxtase é outro tipo de química. Pelo menos o êxtase você sabe que é outro tipo de química. Ouvi dizer. Então, sua experiência de vida tem uma base química. Essa é a maneira mais superficial de se olhar para isso. Existem outras dimensões, mas para o seu entendimento... Ou, em outras palavras, o que você chama de eu mesmo nesse momento, você é uma sopa de químicos. A questão é somente, você é uma sopa maravilhosa ou uma sopa horrível? Sim ou não? Nesse momento, se você tem uma química de êxtase, se você fecha os seus olhos, é fantástico. Se você abre os seus olhos, é fantástico. Se alguém está aqui, é fantástico. Ninguém aqui é muito fantástico. Sim ou não? Mas você tem uma química horrível. Se você olha para eles e eles sorriem para você, é legal, não fantástico. Se eles olham para você assim, de repente é um problema. Se essas pessoas estão agindo justamente da maneira que você quer, sua química está razoavelmente equilibrada. Se elas fazem algo que você não gosta, bum, ela vai para outro lugar. Então, essencialmente, você não observou esse mecanismo. Qual é a base disso? Como funciona? Como posso fazê-lo funcionar no mais alto nível? Agora, digamos que você está realmente radiante, como eu.
Você se importa com quem está em volta e quem não está? Se eles estão à sua volta, é fantástico. Eles se vão. Fantástico. Porque a sua experiência de vida não é mais determinada pelo que você tem e o que você não tem. Sejam pessoas ou coisas ou comida ou isso ou aquilo, não é determinada por isso. Uma vez que a sua maneira de ser não é determinada por nada externo a você, então não existe tal coisa como a solidão, mas você irá aproveitar a sua solitude porque, quer você goste ou não, enquanto se é jovem, é um pouco difícil de entender isso, quer você goste ou não, dentro desse corpo você está sempre só, não é? Quer você interaja ou se relacione sexualmente, o que quer que faça, seja o que for, ainda assim você está sozinho dentro desse corpo, sim ou não? Olá? Se você não aprender como lidar com essa solitude, você não aprenderá nada sobre a vida. Essa é a coisa mais bela. A coisa mais bela sobre a vida é: ninguém pode entrar aqui, esse espaço é só meu. Sim ou não? Não é a coisa mais bela? Ninguém pode me invadir. Eles podem me capturar, eles podem me torturar, eles podem fazer tantas coisas, mas eles não podem me invadir, porque eu tenho um espaço que é só meu. Esse não é o aspecto mais maravilhoso da sua vida? Não sofra isso. Essa é a coisa mais bela. Ah, mas você quer sofrer um pouco romanticamente e gosta daquelas... do quê? Que músicas são aquelas? Músicas populares? Quais? De anseio por alguém? Sem você eu não posso viver. A maioria das músicas são assim hoje em dia. Cante uma música, não? Das mais antigas, das mais antigas? Como? Eu sou péssima em canto. Só me fale a letra, eu vou cantar. Fale ao microfone. हम तेरे बिना रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा Você está dizendo isso para mim? Ok, entendi. Shiran é cantor. Aquela música que ele cantou. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा Vejam, todos os rapazes devem aprender músicas desse tipo, do contrário vocês não conseguirão impressionar as garotas. Mas... as garotas devem entender, o cara tem uma necessidade, ele está fazendo isso, não é realmente verdade, mas vamos aproveitar o jogo por enquanto. Porque o que fazemos é apenas um certo jogo, a vida é, porque ela chega ao fim. Mas o importante é como você está dentro de si mesmo. Se você está aqui de tal maneira que você só é movido pelas suas necessidades, você viverá uma vida muito pobre. Porém, se você consegue se sentar aqui sem nenhuma necessidade, mas fará tudo o que for necessário, então você viverá uma vida magnífica. É meu desejo e minha bênção que cada um de vocês tenha uma vida fantástica. Façam isso acontecer para vocês mesmos. Em muitas tradições espirituais, sempre o sangha, ou a associação, ou estar em um tipo certo de companhia, sempre foi uma parte muito importante no crescimento de uma pessoa. Porque existem pouquíssimos seres humanos, só uma pequena porcentagem deles
que, não importa onde estejam, eles permanecerão no caminho. Todos os outros seres humanos precisam de apoio. Se eles não estiverem em boa companhia, há uma chance muito pequena de fazerem as coisas certas. Infelizmente, essa é a realidade. Não é necessariamente uma desgraça, porque o que isso significa é que eles estão abertos a influências. É responsabilidade do tecido social criar a atmosfera certa para que cada indivíduo cresça na direção do que é belo para o indivíduo e para todos ao seu redor. Mas nem sempre, ou raramente, as sociedades conduzem essa responsabilidade no sentido certo, porque as sociedades não são permitidas. As sociedades não são permitidas a passarem por uma metamorfose, dependendo de qual for a influência, é naquela direção que ela crescerá. Eu não sei, ainda não quero acreditar nisso. Eles estão me dizendo que mais de 80% do conteúdo na internet é pornografia. Eu ainda não quero acreditar que isso seja possível. Mas as pessoas que estão bem informadas me dizem, Sadhguru, é isso mesmo? Este é um mundo doente? 80% é um mundo doente, não é um mundo saudável. Então, estar sob o tipo certo de influência, uma influência que estimule você na direção da sua verdade suprema, uma influência que lhe dê a coragem e a força necessárias para caminhar o caminho da integridade. Porque com um senso de integridade frágil, ninguém nunca será espiritual. E isso deve ser entendido que para coisas ruins atingirem você, elas não precisam necessariamente ser direcionadas para você. Se você por acaso estiver no tipo errado de ambiente, coisas negativas podem lhe atingir. Isso me recorda 2 terroristas estavam preparando bombas que vão pelo correio. Depois de terem feito algumas, um perguntou:
ao outro, você colocou o suficiente? Você acha que estamos colocando explosivo suficiente nos envelopes? O outro respondeu, por que você não abre um e vê? Ele disse, isso vai explodir se eu abrir. O outro disse, seu tolo não está endereçado para você. Não precisa estar endereçado para você. Você abre a caixa errada, ela vai explodir na sua cara. É assim no mundo, é assim dentro de você. Existem muitas caixas na sua cabeça. Se você abrir a caixa errada, minhocas vão sair rastejando. Se você abrir outra caixa, perfume sairá dela. Você já percebeu isso? Você já percebeu isso dentro de você? Se você abrir uma certa parte da sua mente, sairá sujeira. Se você abrir outra parte da sua mente, sairá perfume. Você não percebeu? Estar consciente o suficiente. Estar na companhia certa, de modo que a sujeira não será tolerada, de tal forma que você deixe sair o perfume de dentro de você e não a sujeira, é uma parte importante do crescimento de uma pessoa. Porque você não precisa sair procurando sujeira na sarjeta. Tem o suficiente na sua cabeça, não tem? É só que há lixo suficiente em todos os lugares. Tem bastante lixo no ashram também, com tantas pessoas morando. Tenho certeza de que tem bastante sujeira. Mas nós nos sentamos aqui, com uma brisa fresca e perfume. Não vamos nos sentar lá, onde há sujeira. É a mesma coisa dentro de você. Dentro da geografia do seu corpo, há sujeira e perfume. Qual deles você vai expor para si mesmo e todos ao seu redor? Essa é uma grande questão. É necessário um certo nível de tomada de consciência e uma certa companhia. É esse o significado do satsang, estar na companhia da verdade. É muito importante. Se você andar pelo ashram, pela geografia do ashram, devem existir pelo menos 8 ou 10 fossas com muita sujeira, são chamadas de fossas sépticas, cheias de material séptico. Se você for se sentar lá todos os dias, claro que você chegará à conclusão de que o Isha Yoga Center é o lugar mais sujo do planeta. Se você cair nelas, o Isha Yoga será a experiência mais horrível da sua vida. Mas você não deveria cair naquele poço, você deveria cair nesse poço. Mas você entendeu errado a geografia porque você tem uma história errada. O seu karma é a sua história, não é? Shankaran Pillai decidiu que viraria ladrão porque nenhum dos seus negócios estava dando certo, ninguém lhe dava um emprego, então ele decidiu que iria roubar alguém. Por isso ele arranjou uma arma de fogo artesanal. Tarde da noite, ele entrou numa loja de conveniência, apontou a arma para o atendente que estava lá e disse: "Passa o dinheiro, ou você vai virar geografia."
O atendente falou, bem, você quis dizer história, não é? Cale-se, não tente mudar de assunto. Não, não estamos falando de assuntos diferentes. Existe apenas um assunto, que é você. Mas você pode cair nesse poço ou naquele poço. Essa será a sua experiência de vida. Então, cair no lugar certo exige um certo talento. Você tem que evoluir para isso, você tem que amadurecer a esse ponto. Você sempre saberá como estar no lugar certo. De certa forma, satsang significa apenas isso, comunhão com a verdade, ou que você está construindo um relacionamento com a verdade. Se você está na companhia da verdade, sua interioridade é agradável. Se sua interioridade é agradável, naturalmente coisas agradáveis virão em sua direção. E você também terá a tendência de se mover na direção de coisas agradáveis. Se você tornar sua interioridade desagradável, você atrairá coisas desagradáveis e você também se moverá na direção de coisas desagradáveis. No ashram, quando você tem depressão, aonde você vai se sentar? Mas não nade na fossa séptica porque você está de mau humor. Mas normalmente essa é a tendência. Quando você está de mau humor, você procurará 5 outras pessoas que estejam de mau humor. Não. Quando você está de mau humor, você deve buscar 5 pessoas que estejam de bom humor, não é? Não, mas isso não é assim. Quando você se sente triste, você procurará 5 outras pessoas que estejam do mesmo jeito, não é? Isso é como ir nadar na fossa séptica porque você está deprimido. É o jeito errado de lidar com a vida, só isso. Eu não estou dizendo que você não deveria fazer isso. Só que isso não é a seu favor, apenas isso. É só que você se tornou tão autossuficiente que você não precisa mais de nenhum inimigo na sua vida. Isso é muita autossuficiência. Portanto, o processo espiritual é outra coisa. Manter a limpeza fisiológica e a limpeza psicológica é a primeira coisa. Do contrário, a espiritualidade será uma batalha. Não será, você sabe, perfume de jasmim na brisa da primavera, não. Será uma tarefa árdua, uma batalha, o tempo todo uma batalha. Muitas pessoas vivenciam suas vidas, particularmente sua vida espiritual, como uma batalha, porque elas não mantêm uma disciplina fundamental sobre a geografia de seus corpos e a geografia de seus espaços psicológicos. Se essas duas coisas não forem gerenciadas, tudo será uma batalha. Agora mesmo, você afirma ser espiritual, então isso também será uma batalha. Esse é o único jeito que a vida pode ser. Portanto, satsang significa fazer amizade com a verdade. A verdade é sua amiga, não a falsidade. Você começa no nível de verdade que você conhece. Você não tem que começar na verdade suprema, você não pode. Seja como for que você entenda a verdade, comece com isso. Você compreende a verdade como se fosse, digamos, falar a verdade. Por favor, comece com isso. Você tem a compreensão de que a verdade é ser gentil com tudo ao seu redor. Comece com isso. Não importa onde você comece, seja qual for a maneira que você compreenda a verdade, comece com ela e veja como dar um passo a cada dia.
Obrigado por dedicar seu tempo a nós. Juntos, podemos criar um impacto positivo compartilhando nossos insights e experiências com o mundo.